A jornada de Jó. O testemunho de fé na dor e na esperança. Eu sou Jó, e esta é a história da minha dor, do meu sofrimento profundo e da minha fé inabalável. Antes de mergulharmos nas provas e tribulações que me atingiram, permitam-me contar sobre minha vida antes desses eventos fatídicos, pois é nela que reside a raiz de tudo o que viria a acontecer. Nasci e cresci na terra de Uz, uma região a leste de Canaã, onde a sabedoria e a retidão eram valores estimados e buscados com fervor. Em minha juventude, recebi ensinamentos firmes sobre justiça e temor a Deus, que guiaram meus passos ao longo da vida. Valores como honestidade, compaixão e integridade moldaram minha conduta, acompanhando-me como uma armadura contra as adversidades. Com o passar dos anos, meu nome tornou-se conhecido em toda a região oriental como de um homem justo, íntegro e temente a Deus. Mas minha reputação não se restringia apenas a isso. Também possuía vastas posses materiais, consideradas na época como sinais visíveis da bênção divina. Eu tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelôs, 500 pares de bois e 500 jumentos, uma riqueza que atestava a prosperidade concedida por Deus e que exigia muita responsabilidade para gerir. Minha vasta herdade se estendia por grandes pastagens, e caravanas carregadas de mercadorias percorriam rotas comerciais sob minha supervisão. Muitos servos dedicados cuidavam de minhas propriedades, e meu nome era respeitado tanto nos mercados quanto nas tendas dos nômades. Porém, a verdadeira fonte da minha honra não estava nos bens que possuía, mas sim na forma como conduzia minha vida. Eu era reconhecido como um homem íntegro e justo, que temia a Deus e se afastava do mal. Minhas decisões eram guiadas pela justiça e pela compaixão. Nunca hesitava em estender a mão a quem estivesse em necessidade, seja o órfão sem proteção ou a viúva desamparada. A palavra do Altíssimo era meu guia constante, e eu a seguia com devoção firme, mesmo quando não compreendia todas as razões por trás dos acontecimentos. Minha família era meu maior tesouro. Tive 7 filhos e 3 filhas, todos educados para honrar a Deus e respeitar seus semelhantes. Nosso lar era um lugar de alegria e celebração. Frequentemente, meus filhos se reuniam para grandes festas, revezando-se como anfitriões. Após cada ciclo de festividades, eu levantava cedo para oferecer sacrifícios por cada um deles, temendo que em seus corações pudessem ter pecado e blasfemado contra o Senhor. Minha vida, considerada exemplar por meus contemporâneos, era um modelo de conduta. Muitos buscavam meu conselho, e minhas palavras eram respeitadas nas assembleias dos anciãos. Quando falava, o silêncio reverente tomava conta, e meu sorriso trazia ânimo e esperança aos presentes. Guiava meu povo como um rei que protege e conforta seus soldados, amparando os que choram. No entanto, nem tudo em minha existência era perfeito. Vivíamos tempos de incerteza, em que tribos nômades frequentemente atacavam vilarejos e caravanas. A ameaça constante dos sabeus e caldeus mantinha todos em alerta. Mas eu confiava na proteção divina e na força dos meus servos para preservar minha família e bens. Naquele tempo, a religião permeava todos os aspectos da vida. Acreditávamos que Deus recompensava os justos com prosperidade e punia os ímpios com adversidades. Essa crença estava profundamente enraizada em nossa cultura, e minha piedade era vista como um exemplo vivo dessa verdade. No entanto, o que ninguém sabia, nem mesmo eu, era que minha fé seria posta à prova de uma maneira inimaginável. Nos salões celestiais, uma conversa estava prestes a mudar o curso da minha vida para sempre. Imagine o conselho divino reunido, com Deus em sua majestade incompreensível presidindo os seres celestiais. Entre eles, surgia um intruso não convidado, Satanás, o acusador. Foi nesse cenário cósmico que meu nome foi mencionado. Consideraste meu servo Jó? Perguntou o Senhor. Não há ninguém na terra como ele. Íntegro, justo, que teme a Deus e se desvia do mal. Eu desconhecia que essas palavras, embora um supremo elogio, seriam o prelúdio da minha maior provação. Satanás, astuto e provocador, questionou a autenticidade da minha fé. Acaso Jó teme a Deus sem motivo? Não cercaste ele, sua casa e tudo que tem com proteção? Abençoaste o trabalho de suas mãos, e seu rebanho se espalha pela terra.
mas estende a mão e toca tudo que ele possui. Com certeza te amaldiçoará na tua face. Essas palavras ditas nos reinos celestiais ecoaram em minha vida como um trovão. A permissão foi concedida, e o palco estava armado para um teste que ultrapassaria todos os limites da minha fé e resistência. Enquanto isso, em minha casa, em Uz, eu continuava minha rotina habitual, alheio ao drama cósmico que se desenrolava. Supervisionava meus rebanhos, ajudava os necessitados e oferecia sacrifícios ao Senhor. A paz e a prosperidade que me cercavam estavam prestes a ruir. É importante entender o contexto cultural em que vivi. Na antiga Mesopotâmia, a riqueza não representava apenas conforto, mas um sinal tangível da aprovação divina. Cada ovelha, cada camelo, cada pedaço de terra era visto como uma bênção direta de Deus. Minha posição como o maior dos homens do Oriente não era mero título social, mas uma afirmação da minha suposta justiça diante do Altíssimo. As leis e costumes da época eram rígidos. A hospitalidade era sagrada, e negar ajuda a alguém em necessidade era ofensa grave, não apenas contra os homens, mas contra Deus mesmo. Eu buscava cumprir e até superar essas expectativas, não por obrigação, mas por convicção sincera. Minha rotina diária testemunhava essa devoção. Ao amanhecer, oferecia sacrifícios. Durante o dia, gerenciava meus negócios com justiça. À noite, reunia minha família para momentos de instrução e adoração. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria, costumava dizer a meus filhos, ecoando as tradições ancestrais do nosso povo. Mal sabia eu que cada aspecto dessa vida que eu tanto prezava, minha riqueza, família, saúde e reputação, seria colocado à prova. A conversa nos salões celestiais desencadearia uma série de eventos que me levariam ao abismo do desespero. Ao mesmo tempo, há um entendimento mais profundo sobre Deus e a fé. No fim daquele dia fatídico, deitei-me para descansar, grato por mais um dia de bênçãos, sem saber que a aurora traria o início de uma jornada que testaria cada fibra do meu ser. Minha história de sofrimento estava prestes a começar, e com ela, uma revelação sobre a grandeza e o mistério de Deus, que jamais poderia imaginar. O amanhecer surgiu como de costume, mas logo percebi que algo terrivelmente errado acontecerá. Um servo apareceu correndo, ofegante, com o rosto pálido e tomado pelo medo. "Meu senhor!" exclamou, tremendo. "Os sabeus atacaram. Levaram os bois e os jumentos, mataram os servos. Só eu escapei para avisar." Mal tive tempo para assimilar, quando outro mensageiro, igualmente abalado, chegou. Fogo caiu do céu e consumiu as ovelhas e os pastores. Só eu sobrevivi para contar. Meu coração apertou. Uma angústia sombria se instalou no peito. Um terceiro mensageiro veio com notícia pior. Os caldeus se dividiram em grupos e atacaram os camelôs. Levaram-nos embora e mataram os servos. Só eu escapei. Cada relato fazia o chão sumir sob meus pés. Toda a riqueza acumulada por anos de trabalho e bênção divina evaporava em momentos. Mas o pior ainda estava por vir. O último mensageiro trouxe a notícia que despedaçou meu coração. Teus filhos e filhas estavam reunidos para um banquete na casa do irmão mais velho, quando um vento forte, vindo do deserto, atingiu os 4 cantos da casa. Ela desabou sobre eles, e todos morreram. Só eu escapei. Naquele instante, senti que meu mundo desabava. Tudo que amava, tudo que dava sentido à minha existência, foi arrancado de mim em um único dia devastador. A dor era insuportável, uma aflição sem precedentes. No meio dessa angústia, levantei-me, rasguei minhas vestes e raspei a cabeça, sinais tradicionais de luto em nossa cultura. Depois, prostrado no chão, em adoração, pronunciei palavras que surpreenderam até a mim mesmo. "No saí do ventre de minha mãe, e no partirei. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Mesmo na mais profunda dor, não amaldiçoei a Deus. Minha fé, embora abalada, permaneceu firme. Não compreendia por que esses eventos terríveis aconteciam, mas me apegava à convicção de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Nos dias que se seguiram, lutei para encontrar sentido em meio ao caos.
Meus servos sobreviventes buscavam minha liderança, mas eu mal tinha forças para levantar da cama. A notícia das minhas desgraças se espalhou rapidamente. Eu não estava apenas destituído de bens e família, também havia perdido meu status social. Aqueles que antes me reverenciavam como exemplo de bênção divina agora cochichavam e especulavam sobre qual terrível pecado eu teria cometido para merecer tal castigo. A teologia da retribuição, profundamente arraigada em nossa cultura, virou-se contra mim. Minha esposa, tomada pela dor e confusão, me confrontou. Ainda conservas tua integridade. Amaldiçoa a Deus e morre. Suas palavras me feriram profundamente, mas respondi: falas como uma insensata. Recebemos o bem de Deus, e não também o mal. Eu não sabia que aquele era apenas o começo da minha provação. Nos salões celestiais, uma segunda conversa acontecia. Satanás, insatisfeito com minha reação, argumentou que eu só mantinha minha integridade porque minha própria vida estava poupada. Com permissão divina, recebeu autorização para tocar em minha saúde, poupando apenas minha vida. Assim, num piscar de olhos, fui atingido por feridas horríveis da cabeça aos pés. Meu corpo saudável e forte tornou-se fonte constante de dor e incômodo. Sentei-me entre as cinzas e coçava as feridas com pedaços de cerâmica, buscando algum alívio para o sofrimento físico. Nesse ponto de desolação total, 3 amigos meus, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram me visitar. Ao me verem de longe, mal me reconheceram. Choraram, rasgaram suas vestes e jogaram pó sobre suas cabeças em sinal de luto. Durante 7 dias e 7 noites, permaneceram em silêncio comigo, testemunhas mudas da minha miséria. Mas quando finalmente começaram a falar, suas palavras trouxeram mais dor do que conforto. Eles seguiram a teologia da retribuição ao pé da letra. Meu sofrimento só poderia ser consequência de algum pecado oculto. Cada acusação velada era uma lâmina que rasgava minha alma. Eu afirmava veementemente minha inocência. Sei que sou íntegro, eu dizia. Como pode um homem ser justo diante de Deus? Minha frustração crescia não apenas com meus amigos, mas também com o silêncio divino. Ansiava por uma audiência com o Altíssimo, uma chance de apresentar meu caso diretamente a Ele. As dores físicas eram constantes, uma lembrança incessante da minha condição miserável. Nas noites, quando outros dormiam em paz, eu me revirava em agonia. A solidão social amplificava meu sofrimento. Os que antes me respeitavam agora me evitavam. Crianças zombavam de mim, e eu me tornara objeto de desprezo. Deus me fez alvo de suas flechas, declarava, sentindo-me abandonado pelos homens e pelo próprio Deus. Enquanto meus amigos insistiam na punição divina, eu continuava a afirmar minha inocência. Não negava a soberania de Deus nem sua justiça, mas questionava a aplicação simplista dessa justiça no meu caso. Mesmo que eu fosse inocente, minha boca me condenaria. Mesmo que fosse íntegro, ela me declararia culpado, argumentava, revelando a complexidade de defender-se diante do divino. Foi então que um quarto homem, Eliú, entrou na cena. Mais jovem, ouvirá pacientemente o debate, indignado com minha insistência em justificar-me e com a incapacidade dos amigos de me refutar. Ofereceu uma perspectiva diferente. Deus é maior que o homem, e o sofrimento pode servir para refinar o caráter, ensinar e prevenir o pecado. Embora suas palavras não fossem totalmente satisfatórias, abriram uma nova dimensão para o debate. E então, o céu escureceu. Um vento forte soprou. Do meio do redemoinho, ouviu-se a voz de Deus. Quem é este que obscurece meus planos com palavras sem conhecimento? Seguiram-se perguntas que revelaram a vastidão do conhecimento e poder divinos, em contraste com minha limitada compreensão humana. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Quem fechou o mar com portas? Conheces os caminhos do relâmpago? Consegues ordenar as constellações? Cada pergunta destacava um aspecto da criação e providência divina, além do meu entendimento. Diante dessa revelação esmagadora, meu orgulho se quebrou. Confessei, antes, só ouvirá falar de ti. Agora, meus olhos te veem. Por isso, me arrependo no pó e na cinza. Deus não respondeu diretamente às minhas perguntas sobre o sofrimento,
mas revelou sua majestade e soberania infinitas. Após minha confissão, Deus voltou-se para meus amigos, repreendendo-os por não falarem corretamente sobre ele. Fui instruído a orar por eles para que Deus não os tratasse conforme sua insensatez. Interceder por aqueles que me acusaram injustamente foi um ponto de virada. Enquanto orava, senti o peso da amargura ser tirado dos meus ombros. Deus começou a restaurar minha sorte. Parentes e amigos que haviam se afastado voltaram, trazendo presentes e conforto. Minha saúde foi restabelecida, as feridas desapareceram, e meu corpo reencontrou a força. Meus rebanhos cresceram novamente, superando o que eu possuíra. O Senhor abençoou mais os últimos anos da minha vida do que os primeiros. Tive novamente 7 filhos e 3 filhas, que foram consideradas as mais belas da terra. Quebrei os costumes e lhes dei herança junto com os irmãos. Vivi para ver 4 gerações, e ao partir, aos 140 anos, fui um homem satisfeito, não apenas pelas bênçãos materiais, mas pela profunda experiência de fé e graça. Minha história é mais que uma narrativa de perda e restauração. É um testemunho da complexidade da fé, da insondável sabedoria de Deus e da resiliência do espírito humano diante das mais severas provas. Aprendi que a relação entre Deus e o homem transcende a lógica simples de recompensa e punição. Descobri que a fé verdadeira não é a que nunca questiona, mas a que persiste quando as respostas parecem distantes. Meu percurso é um lembrete de que o sofrimento, por mais incompreensível que pareça, nem sempre é castigo. Às vezes, é um mistério que nos conduz a um entendimento mais profundo de Deus e de nós mesmos. Compartilho minha história para que aqueles que enfrentam suas próprias provações encontrem conforto e força. Que saibam que mesmo nas noites mais escuras da alma, há esperança. Pois o Deus que permite o sofrimento é o mesmo que, em sua infinita sabedoria e amor, faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Assim concluo meu relato, não como alguém que encontrou todas as respostas, mas como alguém que aprendeu a confiar mesmo sem entender completamente. Que minha história permaneça como testemunho da fidelidade de Deus e da resiliência do espírito humano diante das mais profundas adversidades. Se esta mensagem tocou seu coração, saiba, você não está sozinho. Estamos juntos nessa jornada de descoberta, fé e renascimento espiritual. Obrigado por caminhar conosco até aqui. Nosso compromisso é continuar trazendo à luz as pérolas escondidas da palavra, aquelas que iluminam a alma e aquecem o coração. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deus te abençoe profundamente. E nunca se esqueça, o reino de Deus está dentro de você.